Bom, muito bem. Recentemente eu fiquei sabendo de umas treta e umas confusões onde alguns católicos acusaram o padre Leonardo Wagner de cometer simonia, usura, por causa do curso dele que tá R$ 500, um curso sobre escrúpulos, e a galera ficou acusando o padre sem saber o conteúdo do curso, o conteúdo integral do curso, fazendo juízo temerário em cima de um dos sacerdotes, cara. É uma coisa deplorável. Por quê? Porque esses católicos dizem, eu amo Jesus de coração, amo Maria, amo Nossa Senhora. Aí chega nos nossos presbíteros, eles tratam os nossos presbíteros como se fosse postas, como se fosse... ficam xingando os nossos presbíteros, acusando eles de tudo quanto é nome. Não foi diferente com o caso do padre Robson, né? Que acusaram ele de ser um corrupto, a grande mídia acusou ele de ser corrupto, e os católicos também, eles começaram a atacar o padre. Para mim, o que esse sentimento aí, sabe o que é hipocrisia total, sabe por quê? Porque o cara fala, eu amo Jesus Cristo, e ataca os sacerdotes que Jesus Cristo instituiu, cara. Isso pra mim é um comportamento de um hipócrita. E eu falo isso não é só de coração não, cara. Eu tenho base no que eu falo. Por exemplo, o Catecismo de São Pio X, no seu parágrafo 819, será pecado desprezar os sacerdotes? É pecado gravíssimo, porque o desprezo e as injúrias que se dirigem contra os sacerdotes recaem sobre o próprio Jesus Cristo, que disse a seus apóstolos, a quem vos despreza, a mim despreza. Então, quando a pessoa fica xingando os padres, falando eiras e beiras sobre os padres, as ofensas recaem sobre Jesus Cristo. E não adianta você falar, eu amo Jesus Cristo, eu rezo o texto, eu rezo o rosário, e fica se revoltando com os nossos sacerdotes. E às vezes fazendo juízo temerário com eles, né? Igual o Carlos Nogueira aí. Pra mim eu tô nem aí porque para as besteiras que o Nogueira fala. Mas esse lance de ficar julgando os nossos sacerdotes é demais, cara. Também o espírito do Nogueira é meio sectário, já deu para perceber um pouco. E para você que não ficou claro, um exemplinho do primeiro século. Não pode julgar sacerdócio, isso aí é coisa de Concílio Vaticano II. Pois então dou um exemplinho aqui do primeiro século. Papa São Clemente Romano, ele na sua carta aos Coríntios, o que aconteceu? Alguns desses fiéis estavam revoltados com seus presbíteros. A mesma coisa que acontece hoje, que os católicos ficam revoltados com os sacerdotes, né? Porque um sacerdote pecou aqui e acolá. Isso aí o sacerdote vai resolver com Deus. Não é você que vai julgar o pecado do sacerdote. E aqui do capítulo 46, convite à unidade. Irmãos, precisamos apegar-nos a esses modelos. Com efeito está escrito, apegai-vos aos santos, porque aqueles que estão unidos a eles se tornaram santos. E ainda se diz em outro lugar, serás inocente com o homem inocente, serás eleito com o homem eleito, mas com o perverso te perverterás. E tá certo mesmo, cara. Que esses católicos aí que acusam os nossos sacerdotes, eles são perversos e estão se pervertendo cada vez mais. Apeguem-nos, portanto, aos inocentes e aos justos, porque eles são os eleitos de Deus. Para que haver brigas, ódios, disputas, divisões e guerra entre vós? Não temos nós um só Deus e um só Cristo, um só Espírito de graça, que foi derramado sobre nós, e uma só vocação em Cristo? Porque esquartejamos e rasgamos os membros de Cristo? Porque nos revoltamos contra o nosso próprio corpo, chegando a tal ponto de loucura? Esquecemos-nos de que somos membros uns dos outros? Lembrai-vos das palavras de Jesus, o Senhor nosso. Com efeito ele disse, ai desse homem, melhor seria para ele não ter nascido do que escandalizar um dos meus eleitos.
Tá vendo? Melhor seria para ele que ele fosse amarrado a uma pedra de moinho e o atirasse ao fundo do mar do que perverter só dos meus eleitos. Vossa divisão perverteu a muitos, desencorajou a muitos, fez com que muitos duvidassem e nos entristeceu a todos. E vossas dissensões continuam. Essa última partezinha aqui é uma advertência a esses católicos radicais que geram muitas divisões, muitas brigas entre os membros da igreja. Alguns saem até do catolicismo por causa disso, cara. Por causa das brigas que tem no caso do catolicismo. É um querendo ser maior do que o outro. É um xingando um padre cheio de modernista, que eu já vi aí falando que o padre Leonardo Wagner era modernista. Juízo temerário e falso, diga-se de passagem, né? Mesmo aquele padre que diz que para você votar no PT, que apoia a teologia da libertação, não é para você xingar o sacerdote, não. Mesmo o sacerdote da teologia da libertação, não é para você xingar. Ah, por quê? Porque é em respeito ao padre? Não, é em respeito a Jesus. Porque se o padre tá lá, é porque Jesus quer que o padre esteja lá. Mesmo o padre sendo um dos piores que tem, cara. Mesmo se for um Alexandre VI que fazia suruba lá no Vaticano. Se o padre tá lá, é porque Jesus quer que ele esteja lá. Mesmo com um tanto de defeito. E olha, até mesmo o rei Salomão, que foi ungido por Jesus, ele foi um idólatra, cometeu vários tipos de pecado. E por que um padre seria isento de pecado? Só porque ele é um sacerdote significa que ele é necessariamente um santo? Ele pode ser tão pecador quanto um leigo. Pode ser um pecador que não se arrependa dos seus pecados. Aí é entre o sacerdote e Deus, cara. No final, quem vai julgar isso é Deus e não você. Então, quem despreza os nossos sacerdotes, meu recado: vocês são um bando de cães do inferno e víboras do Satanás. É isso, meu recado que eu tenho para falar para vocês. Respeitem os sacerdotes, ou então saia da igreja católica, que é melhor para vocês. Amém. Viva Cristo Rei.